E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui para mais uma resolução de prova. Eu sei que eu falei que eu não ia mais fazer resolução de prova completa, né, aqui no canal, mas eu encontrei uma provinha, assim, bem tranquila, bem curtinha para a gente trabalhar. Me chamou a atenção essa prova porque é de uma banca que eu nunca fiz a resolução, que é a Banca Excelência, eu não conhecia, tá? De uma cidade aí de São Paulo. E é uma prova que não é extensa, uma prova recente de 2018. Então, eu resolvi pegar essa prova e analisar. Eu estou sempre buscando provas, bancas que eu não conheço, para eu ver como elas funcionam e tal, para ter mais informação aqui para vocês. Mas antes de ir para a prova, então, eu gostaria só de falar rapidinho aqui o que eu tenho disponível já para vocês, e depois eu vou deixar tudo ali na descrição do canal, tá? Se alguém tiver interesse. E lembrem, gente, de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, tá? Então, para quem vai fazer o concurso da VUNESP agora, se eu não me engano, em agosto, né? Eu tenho um preparatório disponível com 4 provas analisadas em vídeo, tá? Tá lá na plataforma da Eduz, depois eu deixo o link para vocês ali na descrição. São 4 provas analisadas desde a parte de texto, interpretação, tradução, vocabulário, parte gramatical com dicas de características da prova da VUNESP, é claro, só da parte de inglês, né, que é o que eu trabalho. Então, quem tiver interessado, tá? Depois eu vou deixar o link ali na descrição. Tenho também o preparatório do concurso da FGV, tá? Que já teve um, né? Parece que vai ter mais um, eu acho que lá no Pará, não tenho certeza, mas acho que ainda não está decidido a banca, tá? Mas se for FGV, são 4 provas analisadas também em vídeo, tá? Então, quem quiser, vou deixar o link ali também para a plataforma da Eduz, você compra lá direto, é acesso vitalício, tá? E se eu colocar mais algum arquivo nessa pasta, quem já comprou recebe o arquivo sem custo algum, tá bom? Tenho também já analisado pronto a prova da FGV que teve no Tocantins, tá? Então, esse daqui vocês entram em contato comigo, não tá na plataforma, porque é um valor menor, daí não vale a pena colocar na plataforma, né? Então, pode ser no Pix ou no cartão, tá? Entra em contato diretamente comigo, você vai receber o vídeo da análise dessa prova que aconteceu lá no Tocantins. Eu tenho também a prova, assim, em vídeo, da IBFC, se eu não me engano, do Paraná, que teve esses dias também. Também tenho ela em vídeo analisada. Se alguém tiver interesse, entre em contato pelo meu WhatsApp. Eu acho que essa daqui tá R$ 25. Você recebe o vídeo também da prova analisada, o porquê das respostas, o porquê não das respostas que vocês fizeram, né? De repente, para tirar todas as dúvidas da resolução. E eu estou abrindo a segunda turma, tá, do meu curso de inglês para concursos, que a primeira turma começou em fevereiro, dia 15 de fevereiro, e vai até agosto. É uma aula por semana. Essa primeira turma faz aula na quarta-feira à noite. E essa segunda turma eu vou abrir a aula na segunda-feira à noite. Então, como funciona esse curso? Esse curso é na segunda-feira à noite, às 8 horas, toda segunda-feira. São 4 aulas mensais ao vivo. Mais ou menos a aula tem duração de 1h15, tá? Eu vou estar ao vivo na segunda-feira, explicando algum conteúdo que eu acho relevante para quem vai fazer um concurso que envolva a prova de inglês. Essa aula é ao vivo, com a explicação do conteúdo e resolução de questões. Então, isso vai envolver gramática, interpretação de texto e vocabulário. As aulas são elaboradas por mim, tá? Os conteúdos têm as minhas explicações, as questões de gramática, as questões de resolução, perdão, as questões de concurso, textos e coisa, é claro que eu pego da internet, mas as explicações são minhas, é um material preparado por mim, tá? E essas aulas são gravadas, então, para quem não consegue assistir, por exemplo, as aulas ao vivo na segunda-feira à noite, no dia seguinte eu mando o link da gravação, tá? Então, na segunda-feira de manhã, vocês recebem no grupo da turma, né, do curso, vocês recebem um material em PDF que vai ser utilizado na aula à noite, e um pouco antes da aula, vocês recebem o link para a aula ao vivo. Todas as aulas são gravadas e vocês vão receber o link da gravação no dia seguinte. Eu já tenho a minha primeira turma que começou em fevereiro, tá? E vai até agosto. E essa turma vai começar em julho e vai até janeiro, tá?
É um curso mais estendido, porque a gente engloba todos os assuntos que eu considero importantes que caem num concurso público, tá? A gente tem dias que a gente resolve 30 questões numa aula, focando um assunto. Por exemplo, se eu pego voz passiva, eu explico o que eu considero mais importante sobre voz passiva, eu não vou explicar todo o conteúdo de voz passiva, eu vou dizer, olha, você tem que prestar atenção nisso, nisso e nisso. E daí nós vamos para as questões. Então, a gente resolve 30 questões de concurso de bancas variadas, não tem uma banca específica, tá? Nesse curso aqui, não tem banca específica. Isso daqui é uma revisão, digamos, geral de inglês para quem vai prestar um concurso, independente de banca, tá? Banca específica, daí são os preparatórios que eu já mostrei ali em cima, que tem da FGV, da VUNESP, e eu tô para começar um agora, eu não sei se eu faço Consulplan ou se eu faço Sebrasp, mas um desses eu vou começar. Mas não é específico para nenhuma banca esse daqui é geralzão, tá? Então, quem tiver interessado, me chama no WhatsApp, que daí eu já estou fazendo reservas, porque a gente começa dia 10 de julho, tá? Quando vê, tá aí. Não faz mal se você não pode assistir as aulas ao vivo. Nessa primeira turma da quarta-feira, a maioria não consegue assistir as aulas ao vivo, mas eles assistem as gravações que são postadas, que são disponibilizadas no dia seguinte. Qualquer informação, então, é só me chamar no meu WhatsApp, tá? Mas chega de papo, então, e vamos para as resoluções, para mais essa prova que eu preparei aqui, que eu não iria mais colocar, né? Mas hoje me deu vontade de fazer uma resolução aqui para o canal. Então, essa prova aqui, como eu falei, é de 2018, de Paraitinga, não, São Luís do Paraitinga, de São Paulo, da banca Excelência Soluções e Concursos Públicos, tá? Eu achei uma prova, assim, bem tranquila, mas ao mesmo tempo com algumas, digamos, pegadinhas, tá? Então, vamos ver, ela tem um texto. Então, aqui, ó, Humans are killing the planet and all its inhabitants. Então, o título já diz tudo, né? Eu sempre digo, preste muita atenção no título, principalmente se ele for uma frase. É muito bom ter o título. Quando ele é uma palavra, já ajuda bastante, mas quando ele é uma frase, nossa, ele é um presente, gente, porque ele vai te dizer tudo, né? Ó, humans are killing the planet and all its inhabitants. Os humanos estão matando o planeta e todos os seus habitantes. Já falou o que o texto está dizendo, né? O assunto do texto está aqui. Então, os humanos, e não um meteoro gigante ou um supervulcão, né, estarão por trás da próxima extinção em massa do planeta Terra. Dizem ou preveem os pesquisadores numa edição especial do jornal Nature, publicado nessa quinta-feira. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? O crescimento da população futura, junto com o desenvolvimento econômico, será uma falha fatal, né? Um erro fatal da humanidade, provocando riscos de extinção em níveis sem precedentes. Mamíferos, aves e anfíbios estão sendo varridos em uma taxa comparável às 5 extinções em massa anteriores, exceto que desta vez os humanos são a força motriz e não forças cataclísmicas, reportou o Independent, citando os cientistas, os pesquisadores, né? O crescimento da população humana aumentou em 130% nos últimos 50 anos, colocando uma inacreditável pressão na natureza, de acordo com o site. A extensão sempre crescente e sem precedentes e o impacto das atividades humanas na Terra e nos oceanos ao longo dos últimos séculos reduziu dramaticamente a biodiversidade no planeta. Uma equipe de cientistas internacionais escreveu em uma das pesquisas, papers aqui no sentido de pesquisa, tá? There is overwhelming, há evidências contundentes que a perda de habitat e fragmentação e a superexploração de recursos biológicos, poluição, invasões de espécies e mudanças climáticas
aumentaram ou têm aumentado as taxas de extinção de espécies globais a níveis muito mais altos do que aqueles observados em, não, como é que a gente diz? Registros fósseis. A perda da biodiversidade impactará significantemente os benefícios derivados da natureza que as pessoas têm, né? Tais como recursos naturais, avisaram os cientistas. Os cientistas disseram que uma ação urgente é necessária para garantir os habitats naturais, que os habitats naturais sejam protegidos. Se políticas de conservação exigentes não forem reforçadas, o planeta can be saved. Não tem não forem. Desculpa. Se políticas exigentes de conservação forem reforçadas, o planeta pode ser salvo antes que seja tarde demais, dizem os pesquisadores. Não é fácil você ir lendo e traduzindo, né? Você tem que ter uma ideia, você tem que ler antes, se preparar, né? Que é o que eu faço aqui, mas olha, eu achei muitos detalhezinhos nessa prova que me chamaram a atenção. O primeiro está aqui, ó. Based on the text and your prior knowledge of the subject, answer the questions from 1 to 5. Primeira coisa, from 1 to 5. Responder as questões de 1 a 5. A questão começa na 26. Como que você vai responder de 1 a 5? Eu não sei como é que ficaria essa questão aqui. Como é que você vai responder a questão de 1 a 5 se começa na 26, tá? Isso para mim já achei um erro absurdo. E outra, baseado no texto e no seu conhecimento prévio. Isso daqui é um perigo colocar. O que você julga de conhecimento prévio? Como é que você pode julgar o conhecimento prévio de uma pessoa correto em relação a esse assunto? Acho meio perigoso, né? 26. What kind of action can help lessen the impact of human life on nature? Olha bem, aqui eu tenho lessen. É um verbo que é formado por um advérbio de quantidade, o less, mais o sufixo n. Então, lessen é diminuir. Isso é bem comum, tá? Diminuir. Você pegar um adjetivo, um advérbio, acrescentar o sufixo n e formar um verbo. Então, lessen, diminuir. Já caiu em outras análises, né? Por exemplo, broad, que é amplo, largo. Você coloca broaden, ampliar, alargar, aumentar, né? Então, que tipo de ação pode ajudar a diminuir o impacto da vida humana na natureza? Então, eu tenho scale back car use, boost food waste, use plastic straws and leave the tap running. Então, deixar a torneira ligada, usar canudinhos plásticos, aumentar o desperdício de alimento, diminuir o uso do carro. Diminuir o uso do carro, né? Future population growth along with economic development will be humanity's fatal flaws, bringing about unprecedented levels of extinction risk. How does population growth affect wildlife? Então, como o crescimento populacional afeta a vida selvagem, a vida silvestre? Rampant occupation of wildlife habitats, a ocupação desenfreada de habitats silvestres, vai causar a escassez de recursos naturais? Veja bem, como o crescimento populacional, tá? Vamos ter que pensar no crescimento populacional. Como que ele vai afetar? Caça predatória? Não. O que o crescimento populacional? Quanto mais pessoas, o que vai acontecendo? Eles vão ocupando mais lugares, né? Então, vai ocupando lugares silvestres, lugares selvagens, que antes eram florestas, vão ter que ir virando casas, né? Fome e doenças? Não. O crescimento populacional é a ocupação desenfreada de habitats selvagens. No terceiro parágrafo, o autor diz que desta vez, this time,
A extinção em massa não será causada por forças cataclísmicas. O que ele quis dizer com isso? Que a ação humana é a principal causa essa vez. A extinção em massa não é causada por forças cataclísmicas, não. Essa vez não vai ser. Que as forças cataclísmicas são sempre a causa das extinções em massa. Não, não é que são sempre, essa vez não vai ser. A raça humana será extinta por uma força cataclísmica. Essa vez vai ser a ação do homem, né? There is overwhelming evidence that habitat loss and fragmentation, overexploitation of biological resources, pollution, species invasions, and climate change have increased rates of global species. O uso do prefixo over in the highlighted words means, gente, sempre que a gente tiver o over antes, o que é over? Over é acima, né? You are flying over the city, tá? Então, é por cima. Então, o over, ele sempre vai te dar uma ideia de mais, de excesso, de exagero. Então, eu posso dizer, por exemplo, I overate. Quer dizer, eu comi demais, eu comi exageradamente. He overreacted. Ele exagerou na reação dele, ele reagiu exageradamente. Então, esse over na frente de um verbo ou de qualquer outra palavra, esse prefixo over, ele sempre vai ser no sentido de excesso, tá? Olha se vocês prestaram atenção, ó, 29A, 28A, 27A, 26A. 30. Qual das frases está na voz passiva? O que eu preciso para ter uma voz passiva? Eu preciso ter o verbo to be em qualquer tempo verbal, mais um verbo na terceira coluna. O que é a terceira coluna? É o particípio passado, tá? Então, vamos ver, eu tenho que identificar qual dessas 4 frases está na voz passiva. The scientist said urgent action is needed. Verbo to be, verbo na terceira coluna, tá na voz passiva. Verbo to be, mas não tem o verbo na terceira coluna. Vamos ver, não tem. Então, não. Só verbo na terceira coluna, não tem o to be. Verbo to be, verbo na terceira coluna. Opa, teacher, tem 2. Verbo to be, verbo na terceira coluna, tem 2 frases na voz passiva. Será que eu tenho 2 respostas aqui? Olha isso daqui, ó. Isso daqui é uma frase condicional, tá? Condicional não entra em voz passiva. Então, a tua resposta, por coincidência, letra A de novo, né? 31. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de phrasal verbs que completam as assertivas a seguir. My brother and I very well. Quer dizer, a gente convive muito bem. However, we argue these days. Porém, nós discutimos esses dias. Então, conviver eu tenho 2 phrasal verbs. Pode ser o get along e pode ser o get on. Mas não pode ser get into e não pode ser get together. Então, a letra B e a letra D eu já eliminei, tá? No segundo espaço, eu tenho takeover nos 2. Então, eu já sei que é takeover aqui. Não preciso nem pensar. The CEO of the company decided to, after 20 years in office. Aqui, ele decidiu se retirar do emprego, ele decidiu se aposentar, ele decidiu step down e não step on, tá? Agora aqui, vamos verificar os outros. Por favor, dê uma olhadinha no irmãozinho enquanto estou ocupada. Look after. Cuidar de alguém é look after, não é look for, tá? Não é look for. Então, só pode ser look after. E olha esse daqui. É o passado. Passado não, é o particípio de bear out. Bear out é, como é que a gente diz?
eu tinha até pesquisado, suportado não é confirmado, não é garantido. The data research is not bear out by the numbers. Os dados da pesquisa não são garantidos, não são suportados, não são confirmados pelos números, tá? Então, novamente, letra A. Cara, essa 32 aqui eu não quis acreditar também quando eu vi, né? Coloque os períodos do dia na ordem cronológica. Amanhecer, dawn, nascer do sol, sunrise, mid-morning, noon, meio-dia, mid-afternoon. E olha, tem muito erro nessa prova, hein? Aqui faltou um T. Mid-afternoon, sunset, pôr do sol, dusk, entardecer, anoitecer, né? Letra A. Só que tem muito erro ortográfico ali aqui, faltando um T. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da preposição. After payment confirmation, you will receive the product within 7 days. Dentro de 7 dias. Tá certo. I'm so nervous, so I'm in a disadvantage. Eu não uso, eu estou em desvantagem, eu não digo in, eu digo at, tá? He's German. For some reason, I was at the impression. No. I had the impression. Eu tive a impressão, tá? Nem vai preposição aqui. I had the impression. And we've put a lot of effort into this research. Into é a preposição correta. 34. We flew. Ó, coastline. O que é coastline? É o litoral, a linha do litoral. Sempre que você acompanha uma linha é along. Então, a preposição aqui é we flew along. Tá? We flew along. Choose the right answer. The scientist discovered penicillin por acidente, né? Por acidente é by accident. Isso daqui é uma collocation, né, gente? Tem que saber, tá? By accident, por acidente, por acaso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Laws of protection, sea life is still in danger. Bom, aqui a gente tem que ver primeiro o que eu tenho lá nas alternativas. Do que se trata essa questão? Tá, linking words. Laws of protection, sea life is still in danger. A vida marinha ainda está em perigo. Então, apesar das leis de proteção, né? Pode ser despite, in spite of. Sea life is still in danger. Despite, in spite of. Então, pode ser a A ou a D. A gente já sabe que é a A, né? Scientists estimate that we lose almost 140 plant, animal and insect species every day por causa por causa do desmatamento, né? Então, vai ser um por causa de. Se eu já tinha eliminado vocês, vamos riscar aqui, vamos ver no segundo espaço o que eu tenho aqui. Due to, devido a. As a result, não. Não, as a result, não. Um because of poderia, mas as a result, não. Então, é due to, devido a. As well as working a lot. Assim como, bem como trabalhar bastante. Adição, meu pai também se envolve na nossa educação. As well as working... Se você traduzir, parece que não tem sentido, né? Em inglês fica melhor. As well as working a lot, my father has always been involved in our education. Eu mudaria de lugar, né? Eu colocaria... My father has always been involved in our education as well as working a lot. Eu acho que fica melhor a linking word no meio, mas é uma questão pessoal. E unlike, ao contrário de Paul, né? Unlike Paul, who was exceedingly insecure during the test, Scott was really relaxed. Coincidência, letra A de novo, né? Todo o gabarito dessa prova é letra A. E assim, ó, só para inglês. Para as outras disciplinas, não.
Para inglês é tudo letra A. Eu fui olhar o gabarito das outras disciplinas para ver se foi a mesma coisa. Não, todos os outros são bem variados. Agora, a prova de inglês é tudo letra A. Eu não sei se foi proposital, o que aconteceu. Marque a alternativa que apresenta o uso correto do sufixo na frase. Então, aqui, ó. Many people make a comparison between Vancouver and Toronto. Tá certo? Comparação. I've lost all the enthusiasm, todo o entusiasmo for the trip. During our vacation, we visit the majestical, para no primeiro L, majestical Niagara Falls. If you weren't so critical of Paul, tá? Então, realmente a letra A de novo. Aqui eu tenho adiamento, prorrogação. Prorrogação, que é aumentar um pouquinho o tempo, né? Compromisso. E aposentadoria. Então, eu tenho que completar com essas palavras aqui nessa frase. Eu vou sempre procurando uma mais fácil, tá? Eu nunca vou na primeira já. Eu sempre dou uma olhada, ver se eu tenho alguma que eu... Mr. Lockwood had been an attorney for 30 years. O senhor Lockwood foi advogado por 30 anos. Ele não vê a hora de... He was looking forward to his... Porque é he, Mr. He, aposentadoria dele. Retirement. Então, a 4 é na 2. Aqui, ó, letra A. Com uma a gente já pega, porque não tem nenhuma igual, né? We had to move the party to a later date. Nós tivemos que mudar a festa para uma data mais tarde. Eu fiquei decepcionado com o postponement, né? O postponement, o adiamento, postponement. Aqui. Então, aqui a prorrogação, adjournment. The club meeting was over, a reunião terminou, e o líder pediu uma prorrogação, faz sentido, né? Tá aqui. E a 1 é commitment. I knew that having a paper road meant getting up early and always get the job done. Eu sei que fazer uma rota de jornal, aqueles entregadores de jornal, né, significava levantar cedo e sempre cumprir o meu trabalho, mas eu estava louca para fazer o compromisso, commitment. Match the column verbs with the column nouns to make collocation. Barely, window, pursue, address, secure. Barely, vamos aumentar aqui. Barely see. Window frame, moldura da janela. Pursue an education. Vai ficar que nem aquele menino que ligou tudo. Vamos mudar aqui. Pursue an education. Address a problem. E vamos mudar a cor, acho que vai ficar melhor. Secure employment. Vamos fazer assim. Nem sei qual é qual. Não, fica tudo embaralhado aqui, ó. Dá para entender. Então, com a letra A de novo. De novo, letra A, tudo A. Tá, olha aqui. Essa 40 aqui, só que para mim é caso de recurso, de anular. That woman has been taking care of 5 children alone. She... Então, ela toma conta de 5 crianças sozinhas. Ela deve ter passado por muitas dificuldades. Então, deve ter. Então, vai vir um tempo composto, né? Então, não vai ser aqui, não vai ser aqui.
Poderia ser uma dessas duas se aqui não estivesse errado, ó. A preposição está errada. Aqui tem que ser through, faltou o R. Through. Aqui tem o R, mas tem um T que não existe. Então, as 4 opções estão erradas, tá? Então, aqui, essa daqui teria que ter sido anulada, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa análise, né? Eu sei que eu falei que eu não ia postar, mas como surgiu uma provinha tranquila aqui de fazer, eu resolvi colocar. Não se esqueçam, então, de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, que isso é muito importante para mim, para fazer o canal crescer, tá bom? Lembrando que os meus cursos estão aí, vou colocar tudo na descrição do vídeo também, e eu vou lançar daqui uns dias uma aula sobre phrasal verbs, tá? Com 100 phrasal verbs que eu considero, assim, mais usados, não diria mais importantes, porque todos são, né? Mas assim, os que mais aparecem no dia a dia, que são mais usados, enfim. Com exemplo, tradução e exemplos. Então, quem estiver interessado, é só entrar em contato comigo ali no meu WhatsApp. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado demais dessa aula, ok? So, see you next video. Bye, bye.